Olá, povo de Deus, missa da noite de 24 de dezembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 9, de 1 a 6, Tito 2, de 11 a 14 e Lucas 2, de 1 a 14. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltar dos guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. O primeiro Isaías exerceu seu ministério profético no século VIII a.C., por volta do ano 732, quando o reino do norte, cuja capital é Samaria, estava prestes a cair definitivamente nas mãos dos assírios, o que aconteceu em 722. Mas quando dessa profecia de Isaías, o reino do norte já havia perdido 2 territórios para os assírios, Neftali e Zabulon. A situação, portanto, é de trevas e sombras da morte, e é nesse contexto que Isaías anuncia a chegada da grande luz. Alimentados por essa utopia profética, o povo de Israel esperava pelo dia em que nasceria para ele o rei prometido, aquele que finalmente faria valer os interesses de Deus, cuidando do bem-estar do povo, dando-lhe paz e segurança, fazendo justiça. Na longa noite dos tempos, o povo guardou essa esperança. Quando é que Deus virá nos visitar? Quando nascerá a luz desse dia? Eles tinham certeza de que Deus não faltaria com a sua palavra. Tito 2, de 11 a 14. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Tito, companheiro muito próximo do apóstolo Paulo, filho de pagãos, membro da comunidade de Antioquia, Paulo o considerava como um filho seu na fé. Foi encarregado por Paulo para dar prosseguimento à missão junto a diversas comunidades, estruturando-as e organizando-as. O trecho de hoje nos põe em contato com as ideias principais que circulavam nas comunidades cristãs em torno de quem é Cristo e como devem segui-lo os que a ele aderissem. Cristo é o nosso grande Deus e Salvador, aquele que se entregou por nós, resgatando-nos de toda maldade. O resgate é o preço pago para se reaver um escravo. Com isso, Jesus nos fez um povo purificado para vivermos para ele.
Os cristãos que aderissem ao Cristo precisavam cultivar as qualidades do equilíbrio, justiça, piedade, em vista da grande esperança que deve ser a marca registrada de todo cristão. Lucas 2, de 1 a 14. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da coorte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. No Natal celebramos como os pastores o nascimento dessa grande luz. De certo modo nos sentimos nesta noite como em Belém, extasiados pela luz do menino Deus. Quem não sorrirá diante dessa adorável criança, cujos olhinhos parecem conter todo o céu? Quem não se comoverá ao vê-la chorando, abrindo os bracinhos, como se quisesse abraçar toda a humanidade? A celebração de hoje quer nos trazer esta alegria. Deus veio se hospedar conosco, na pessoa do filho de Maria e de José. A presença do menino Deus dormindo no berço da vida nos apela a fazer silêncio, a olhar para as estrelas e redescobrir o sentido da paz, da harmonia, do convívio fraterno entre todas as criaturas. O Natal é a noite da paz em que no presépio se juntam os reis e os pastores, os animais e as plantas, a terra e as estrelas, num silêncio reverente e adorador. A paz nasceu. Jesus nasceu pobre entre os pobres. Não veio para um hotel de 5 estrelas. Como os deserdados, não havia lugar para ele na casa. Nasceu sem teto. Não teve berço e sim uma manjedoura. Seus primeiros visitantes foram os pobres pastores. Na sua apresentação no templo, seus pais ofereceram o sacrifício dos pobres, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. É no meio dos pobres que ele encontra acolhida. É do meio dos simples e humildes que ele vem ao nosso encontro. É para os pequenos e excluídos que ele proclama a boa nova do reino do Pai. A casa dos pobres é a casa de Deus. 2 coisas escandalizam mais os conterrâneos e contemporâneos de Jesus, impedindo-os de crer nele. O fato de, sendo homem, declarar-se filho de Deus, e o fato de, sendo pobre, declarar-se Messias. A humanidade e a origem humilde de Jesus foram, mais de uma vez, graves empecilhos para acreditar nele.
A companhia dos pobres, estrupiados, prostitutas, doentes, marginalizados de toda espécie, junto a Jesus, causou desdém, controvérsia e também ciúme por parte das autoridades. E sua identificação com os condenados e excluídos, assumindo a cruz, foi decisivamente a maior prova de sua total incapacidade de ser o Salvador, na opinião até de alguns dos próprios discípulos. Quem quer ser seguidor de um palestino refugiado, pobre, perseguido, torturado e assassinado por pregar e testemunhar a igualdade, a justiça social e o amor? Esse é Jesus. Um beijo no seu coração.